Chegamos ao nosso quarto episódio aqui do nosso devocional sobre como administrar bem o nosso tempo. Esses devocionais, eles estão saindo em 6 episódios, então se esse aqui é o primeiro que você está escutando, calma, tem mais 3 para trás que você precisa ouvir para seguir a sequência certinho e conseguir fazer uma tarefa por dia, tá? No final de cada devocional aqui, eu tô sempre dando uma coisa prática, bem básica para você fazer e organizar o seu tempo. Então, aqui você vai aprender comigo na teoria e já vai sair com um desafio para colocar em prática aquilo que você aprendeu. Lembra, por favor, de deixar aqui no vídeo o seu like. Caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, faz logo a sua inscrição para receber todos os avisos. Então, bora lá. A passagem que a gente vai ler hoje está lá em Lucas, capítulo 10, e a gente vai ler do versículo 38 ao versículo 42. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: "O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar." Mas o Senhor respondeu: "Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada." E aí a gente lê essa história e diz assim: nossa, Marta, que errada. Ocupada com muitas coisas, quando devia estar como Maria, ouvindo a palavra de Deus. Só que, na verdade, eu e você, nós somos muito mais parecidas com Marta do que com Maria. Todas nós estamos, assim como Marta, andando inquietas e ocupadas com muitas coisas, andando ansiosas, preocupadas com muito que a gente tem que fazer. E essa nossa luta com tantas tarefas, ela vem pela nossa dificuldade de identificar quais são as tarefas que são mais importantes, o que é aquilo que é essencial para eu fazer no tempo que eu tenho disponível. O nosso desafio, aquilo que Jesus disse para Marta, não é que ela tinha que deixar de fazer as coisas. O problema não era Marta estar fazendo o jantar. Era ela se ocupar, ela perder a oportunidade de estar com Jesus, se ocupando de tantas outras coisas. Não é que você tenha de deixar de estar com sua família, deixar de trabalhar. A questão é o que a gente prioriza, o que é essencial, onde é que a gente coloca o nosso foco. O essencial naquele momento era aprender aos pés de Jesus. E ontem a gente viu a importância de reunir os nossos compromissos, as nossas tarefas e os nossos projetos. Isso é essencial para a gestão de tempo. E o próximo passo que a gente vai dar aqui hoje é aprender a determinar quais são as prioridades. Eu falei muito sobre isso com você lá na nossa aula de número 10, que antes de você ter uma rotina, antes de você ter todo um planejamento, de você colocar suas tarefas ali por ordem de horário, você precisa entender o que é essencial. O que é que Deus está nos chamando para fazer nessa época da nossa vida? Qual é a única coisa que, quando isso for concluído, vai fazer com que esse projeto, com que esse chamado de Deus fique mais fácil na sua vida ou se torne mais frutífero? Então, antes de você entender qual é a tarefa, você precisa entender qual é o momento que você está vivendo com Deus. Então, por exemplo, existiram momentos da minha vida que o momento daquilo que Deus estava me chamando para fazer era para servir as pessoas na minha igreja, com mais afinco, liderando, cuidando de pessoas mais próximas, treinando. E naquele momento, aquilo era o que Deus tinha para a minha vida. Já existiram outros momentos, por exemplo, quando o Asaf nasceu, não era tempo de eu estar liderando pessoas, era tempo de eu cuidar de um bebê recém-nascido. E aí, muitas vezes, nós mulheres, a gente se sente pressionada a viver um momento que não é o nosso. Então, lá em Eclesiastes, capítulo 3, ele diz, o sábio, ele fala que existe tempo para todas as coisas. Então, existe um tempo de você estar mais reservada na sua casa, cuidando da sua família, cuidando do seu marido. E porque você está aí, você não deve se sentir cobrada de ter que estar trabalhando fora, de ter que estar fazendo um monte de coisa para agradar outras pessoas. Nós precisamos entender qual é o chamado de Deus para a nossa vida e qual é a estação da vida que a gente está vivendo. Você não pode pegar a sua vida e comparar com a de outras pessoas. Eu não posso pegar a minha vida, por exemplo, e comparar com de, sei lá, uma pastora Thalita Pereira, Joyce Meyer.
São outras mulheres, elas têm outros propósitos diferentes do meu. O chamado de Deus para a vida delas é diferente, eu não posso querer adaptar o meu tempo ao tempo de outras pessoas. A gente precisa adequar o nosso tempo àquilo que é a vontade de Deus. Então, o que é essencial para você hoje? Talvez o que seja essencial para você hoje seja desacelerar, seja eliminar tarefas, seja voltar para a essência, se voltar mais para Deus. Talvez não, talvez você tenha passado bastante tempo no seu quarto, no secreto, orando, você já firmou as suas raízes e hoje o tempo de Deus seja chamar você para fora, seja para você falar de Jesus para outras mulheres, para você se expor mais, cuidar de pessoas. Eu não sei te dizer qual é o tempo de Deus na sua vida. Eu sei que Deus ele tem um tempo para cada um de nós e que ele se revela através do nosso relacionamento com ele. Então, depois que a gente entende qual é a estação de Deus para a nossa vida, a gente identifica qual é a coisa prática que eu preciso fazer para que esse tempo seja ainda mais frutífero, para que eu consiga prosseguir. Então, por exemplo, se o tempo que Deus tem para a minha vida é cuidar de um bebê, de um filho recém-nascido, a minha prioridade talvez não vá ser ler 3 capítulos da Bíblia. A minha prioridade vai ser: preciso me manter alimentada para produzir leite, para ter forças para cuidar do meu filho durante a madrugada. Preciso estar bem para derramar amor sobre a vida do meu filho. Então, a gente precisa parar de olhar para o externo, olhar para o que todas as outras pessoas estão fazendo, e isso é muito comum nesse tempo de muitas mídias sociais que a gente vive, e olhar mais para Deus e para dentro de nós mesmos. O que é que Deus tem nos chamado para fazer? Nós precisamos criar o hábito de identificar quais são as 2 ou 3 coisas essenciais à nossa frente e nos concentrar nelas até que elas estejam cumpridas. E aí, gente, isso aqui é muito importante. Começou, terminou. Então, por exemplo, eu estava organizando as coisas do devocional. E aí aparece post para fazer, aparece o WhatsApp para responder, aparece uma ideia que eu tive lendo algum livro, coisas que eu vou me lembrando na minha mente. Eu não posso pegar e ficar parando o tempo todo para ir fazer outras coisas, senão não termino aquilo que eu comecei. Então a gente precisa ter foco. A minha pergunta para você hoje é o seguinte: o que você vai anotar aí no seu caderninho, seu desafio? Quais são os 5 pilares essenciais da sua vida, tá? No meu caso, eu anotei aqui para mim, que é o meu relacionamento com Deus, é a base de tudo, a minha saúde, porque se eu não estiver bem para cuidar da minha família, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, eu não vou conseguir desenvolver bem nenhuma das outras tarefas, certo? Então, o meu tempo com Deus, a minha saúde, a minha família, que é o meu primeiro ministério, e o meu trabalho. E aí, o meu trabalho envolve aquilo que eu faço aqui com vocês, trabalho voluntário na minha igreja. E em cada um desses pilares eu vou observando aquilo que é essencial, sendo que até nesses pilares aqui existe uma ordem, uma hierarquia. Para servir bem as pessoas, eu preciso primeiro me alimentar melhor de Deus. Você vai orar, vai conversar com Deus e vai estabelecer aquilo que são prioridades. E aí, para cada um desses pilares, você coloca pelo menos uma tarefa prática, uma coisa prática. Então, se o meu primeiro pilar é o meu relacionamento com Deus, a minha tarefa prática é fazer o meu devocional. Talvez estudar mais a Bíblia, ter um tempo de oração. Aí vai depender daquilo que Deus falar no seu coração, tá bom? Então, é esse o nosso desafio de hoje. Coloque em prática e, por favor, se você estiver anotando aí no seu caderninho, compartilhe nos seus stories lá no Insta e me marca, que eu vou ficar muito feliz de acompanhar, de ver vocês executando. Lembrando que para ter mudança, para ter transformação, a gente precisa executar aquilo que aprendeu, tá bom? Deus te abençoe e até amanhã.